Bom, eu não acho que acreditar em Deus seja uma questão de ter menos intelecto. Por exemplo, o que a gente pode dizer de Johannes Kepler, que descobriu as órbitas elípticas dos planetas? Ele conseguiu calcular matematicamente a trajetória, o tempo que levava para que cada planeta desse sua volta em torno do Sol. Galileu Galilei também, junto com Nicolau Copérnico, eles começaram a descobrir que a Terra não era o centro do universo, que ela girava em torno do Sol. Isso foi considerado pela Igreja Católica como uma heresia. Galileu Galilei foi obrigado a se desmentir, senão ele seria morto. Também Isaac Newton acreditava em Deus, Albert Einstein acreditava em Deus. Eles eram cientistas, então até mesmo Charles Darwin acreditava em Deus. Muitos talvez não saibam disso. O que confundia ele é que a sua denominação religiosa ensinava que a sua filhinha fosse queimar no inferno de fogo. Então, como que Charles Darwin poderia acreditar num Deus assim? Não cabe. O professor Clovis tomou emprestado a frase do John Ambrose Fleming. Esse cientista, esse pai da engenharia eletrônica, ele disse essa frase: a grande quantidade de descobertas modernas destruiu por completo o antigo materialismo. O universo apresenta-se hoje ao nosso olhar como um pensamento. Ora, o pensamento supõe a existência de um pensador. Esse cientista usou uma prova ontológica. Ele era ignorante. Olha só as características dele. Ele nasceu em Lancaster, Inglaterra, em 1849. Foi um engenheiro eletrônico e físico britânico. Fleming foi aluno de James Clerk Maxwell de 1831 a 1879. Cursou as cadeiras de matemática e eletricidade. Foi consultor científico de Marconi de 1899 a 1905, onde ele desenvolveu técnicas de radiotelegrafia, osciladores de centelhamento, geradores de ruído branco e desenvolveu circuitos sintonizados de rádio. Também descobriu a válvula e o diodo. Ele acreditava em Deus, não era nenhum problema para ele. O professor Clovis, durante todo o seu discurso, coloca o que vários homens achavam de Deus. Ele não falou sobre o que ele achava. Eu não vi a convicção dele nesse sentido. Ele vinha citando cada pensador filósofo e cada um subsequentemente desconstruindo a concepção do filósofo anterior. Já no final de sua palestra, ele até admira o cristianismo, parafraseando o Dalai Lama, mas colocando o acreditar em Deus como uma questão irrelevante, de menos importância. Temos observado os discursos de Hillary Clinton, o Donald Trump ultimamente, na televisão, e assim como eles lançam acusações contra o seu rival, sem chance de resposta, o professor Clovis lança acusações a Deus e simplesmente ignora a maior fonte do conhecimento sobre Deus que ele poderia citar, que é a Bíblia. Ele também comparou que o ensino de Cristo só poderia ser aderido por pessoas ignorantes. Por exemplo, os pescadores, como Pedro, eles foram considerados pelos líderes daquela época como indoutos, iletrados. Então, esse tipo de gente é que seria aquele grupo que seguiria a Cristo. Agora, será que esses discípulos de Jesus, pescadores indoutos, poderiam inventar o maior best-seller de todos os tempos? Será que eles poderiam ter inventado ou escrito a maior história de amor, abnegação, esperança, a história mais inspiradora de todos os tempos? Será que eles poderiam ter inventado um personagem fictício que arrasta milhares de seguidores no decorrer desses 2000 anos, mesmo que ausente? Como um livro pode ser escrito durante um período
de 1.600 anos por 40 homens de gerações não consecutivas, diferentes classes sociais, que não se conheceram na sua maior parte, e ainda assim manter uma mensagem cronológica, geográfica, historicamente confiável e harmônica. O professor Clovis desconsiderou completamente que a maior fonte de sabedoria, exemplos de demonstração de lealdade, amor e justiça, que são de grande valia para a humanidade, foram originados na Bíblia há mais de 3.500 anos atrás. Não foi concebido, os valores morais não foram concebidos na filosofia contemporânea. Ele nem mesmo citou ou imaginou como a Bíblia, um livro honesto sobre a história de seus personagens, não escondia as próprias falhas dos seus personagens, poderia ter sobrevivido aos ataques da Igreja Católica durante a Idade Média. Hoje é um livro traduzido na sua inteireza, na sua completude, em mais de 700 idiomas, e partes dela, da Bíblia, são traduzidas em mais de 2.000 idiomas. A Bíblia é distribuída mundialmente ao alcance de qualquer um na face da terra que queira lê-la. A Bíblia já dizia que a terra ficava suspensa sobre o vazio e que ela era redonda mais de 1.000 anos antes dos gregos acharem que a terra era plana, sustentada por elefantes, tartarugas ou atlas, que seja. E antes de haver qualquer telescópio. Como os escritores da Bíblia poderiam supor isso, concluir isso, se eles não haviam telescópio, não haviam matemática, instrumentos, se não fosse o sopro de Deus nos seus ouvidos, ou a inspiração divina? A Bíblia também já dizia, há mais de 2.500 anos atrás, que a região hoje conhecida como sul de Bagdá, 80 quilômetros ao sul de Bagdá, seria uma ruína. Durante todo esse período, até hoje, desde que a Bíblia profetizou isso, o que um dia foi o jardim suspenso de Babilônia, nunca mais foi habitado, como ela dizia que ia acontecer. A Bíblia em si é uma prova indireta da existência de Deus. Pesquisa com sua própria capacidade e você constatará isso com certeza. Agora vamos falar um pouquinho das evidências diretas sobre a existência de Deus. Bom, mesmo os cientistas que não acreditam em Deus não têm nenhuma dificuldade em aceitar a existência de algo que não se pode ver. Então, os cientistas eles assumem que existem certas forças ou matérias, mesmo que eles não possam ver, pegar ou medir diretamente. É o caso da matéria escura e da energia escura. A constatação destas só pode ser verificado por observação indireta. A matéria escura, pelo efeito de lentes gravitacionais, observadas por telescópios ou radiotelescópios. E a energia escura só pode ser deduzida pela observação da expansão ou afastamento das galáxias. O que dizem também as probabilidades matemáticas? Tomando como exemplo essa força da energia escura, a força de afastamento das galáxias, foi medido que a força dela é igual a 1 sobre 10 elevado a 120. Se fosse retirado apenas 5 zeros dessa divisão, ou seja, se a energia escura fosse um pouquinho mais forte, o universo já teria se dissipado e nenhuma estrela teria se formado. Acreditar que as leis precisas do universo poderiam ser obras do acaso depende de você ter uma fé cega baseada numa probabilidade de 1 sobre 10 elevado a 500. Só para você ter uma ideia, 1 quintilhão é 10 elevado a 18. É 1 milhão de 1 milhão. 1 milhão de milhões. Para entender melhor o que é isso, vamos ver o exemplo do jogo da roleta. Lá em Dallas, Las Vegas, você consegue encontrar isso. A probabilidade de você ganhar uma jogada é de 1 vez em 38 jogadas. Então a banca não se preocupa se você ganha de vez em quando, porque ao longo do tempo a banca sempre vai ganhar mais. Então, pressupor que o universo organizado,
e a vida biológica inteligente só teria a chance de acontecer na primeira frente, na primeira jogada, frente a uma probabilidade de 1 sobre 10 elevado a 500, é achar que a natureza jogou na loteria consecutivamente até que se tenha chegado à vida humana inteligente, ao homem. Então, você jogando na loteria, quantas vezes? Qual a chance de uma pessoa ganhar na loteria consecutivamente ao longo de sua vida? Não podemos desconsiderar essa probabilidade matemática. Muitos também dizem que Deus não existe porque a teoria da evolução prova que tudo surgiu por acaso. Só que a probabilidade da matéria inanimada, como moléculas complexas de DNA, que tem como substâncias a tinina, a guanina, a adenina, a citosina, e também os aminoácidos complexos, a probabilidade de tudo isso se combinar para formar uma única célula viva é de 1 sobre 10 elevado a 40. A possibilidade de espécies assexuadas se transformarem em macho e fêmea por mutação é mais absurda ainda, mais difícil ainda. Isso é matemática, é lógica, e descartar isso a favor do acaso seria um fanatismo irracional e precisa de uma fé cega. A Bíblia não incentiva você a ter uma fé cega. A nossa fé da Bíblia é baseada em evidências também, mesmo que sejam indiretas. Então o problema não é a falta de evidências diretas porque Deus não existe. Porque os cientistas se satisfazem com evidências indiretas também. A questão é que é muito conveniente para aqueles que não se dispõem a procurar as evidências de Deus na natureza, na ciência, na história, na Bíblia, porque se você estiver disposto a encontrar essas evidências, você vai realmente achar na evidência da existência de um Deus pessoal, com personalidade única, que é Criador, Pai, é um Deus amoroso, é um legislador, é justo e é libertador. As religiões lançaram calúnia sobre Deus. E para você saber por que nós estamos hoje sofrendo essas dificuldades, essas injustiças, você tem que dar chance a Deus dele se explicar. Então imagina um tribunal, você tem lá o réu, tem as testemunhas de defesa. Então uma testemunha de defesa, ela vai depor sobre o que ela tomou conhecimento a favor do réu. Então, ler a Bíblia faz isso, permite isso a você se tornar uma testemunha de Deus. Então você vai encontrar, vai reunir evidências que Deus ele tem um motivo muito especial do porquê ele permite esse sofrimento ao longo da história. Mas a resposta feliz que a Bíblia dá é que isso não vai continuar por muito tempo. A Bíblia também ela garante um futuro maravilhoso. E, então, assim, vale a pena você pesquisar isso, porque se você ignorar isso, você pode estar perdendo um futuro maravilhoso à sua frente. Não acreditar em Deus também é conveniente quando você não quer dar satisfação da sua vida a Deus, você não quer se sujeitar às suas leis. Por exemplo, é conveniente para um governante quando ele tem que dizimar centenas de pessoas numa guerra, quando se rouba extensões territoriais pertencentes aos índios por motivos puramente egoístas ou socioeconômicos e políticos. É conveniente não acreditar em Deus quando você não consegue perdoar seu semelhante, porque você sabe que se você não perdoar seu irmão, tampouco Deus vai te perdoar. Então, não acreditando em Deus, você desculpa a sua consciência. Acreditar em Deus implica em você exercer um amor abnegado, um amor altruísta, um amor ao próximo, e evidenciar isso em obras e ações, e ser perdoador. É difícil você colocar isso em prática na sua vida, concordo, mas não é impossível. Também como não é impossível você encontrar evidências da existência de Deus. Então você excluir Deus da sua vida, ou matar Deus assim da sua vida, é querer ser maior do que Deus, é você fazer as suas próprias leis. Agora, se você quer saber do que o verdadeiro amor é capaz, então você terá que fazer uma busca pessoal em direção a Deus,
E isso você não vai encontrar necessariamente nas religiões ou na filosofia, mas você vai encontrar isso na sua leitura pessoal da Bíblia. Jesus disse certa vez, parafraseando aqui: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vos libertará das mentiras religiosas, das hipocrisias religiosas. Jesus também falou: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, se nós não exercemos fé que Jesus foi enviado por Deus, também você não vai conhecer a Deus, porque Jesus é como se fosse uma lente de aumento para que você possa conhecer a personalidade de Deus. E ele também parafraseou o seguinte: a vida eterna significa isso, que você venha conhecer a Deus e aquele a quem ele enviou, que era ele mesmo, Jesus. Então, demonstrar amor é o começo para você conhecer a Deus. Bom, espero que vocês tenham gostado. Essa opinião que eu tenho é uma opinião também compartilhada por muitas pessoas. Depois eu vou mandar o link para vocês dos cientistas que acreditavam em Deus. E um incentivo também para você conhecer a Bíblia pessoalmente. É possível isso, é possível conhecer a Deus. E milhões de pessoas no mundo inteiro têm aprendido esse tipo de amor, têm executado esse tipo de amor nas suas vidas e têm contribuído para um mundo de paz, um mundo melhor, e um mundo onde nós podemos conviver com os nossos familiares, com a nossa família, de uma maneira amigável, de uma maneira sincera e honesta. Então, fica aqui para vocês um bom domingo, um bom dia para vocês e um grande abraço. Um beijo no coração de vocês.